Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Valdir. Agora são 10 horas e 18 minutos. Nesse dia 5 de junho de 2025, nós vamos acompanhar aqui a abertura da Bolsa Americana às 10h30, né? Para que a gente possa analisar e fazer algumas negociações aqui no mercado Forex, que é o que eu opero mais, né? Enquanto a bolsa não abre, nós estamos aqui com o índice Nasdaq aqui na tela da Bolsa Americana, que é o que eu mais negocio, até porque a Bolsa Americana é quem norteia a negociação, né, a nível mundial, né? E a Bolsa Americana dita o rumo do mercado. Então às 10h30 sempre dá uma boa movimentação, dá para a gente pegar aí a movimentação. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha como estão as bolsas mundiais, né? As bolsas mundiais, vamos ver aqui, principais bolsas mundiais. Eu entro no Google e acesso o site da invest.com. Aqui vejam só, o Bovespa, que é a nossa bolsa brasileira, já abriu às 10 horas, né? E aqui nós temos um delay, são 10h20 agora, aqui está com 10,02. Normalmente por volta aí de uns 15 minutos, está com leve alta de 0,05, né? O Dow Jones, que é a bolsa americana, ele só vai abrir às 10h30, como eu falei, ó. Posição 4/6, ontem fechou em leve baixa de 0,22. O S&P 500 é outro índice americano, fechou estável, né, ontem. E o Nasdaq, que é esse que eu costumo negociar bastante, fechou em alta de 0,32. Esses índices aqui, eles só vão começar a movimentar a partir das 10h30, como eu falei. Vamos ver aqui o DAX, que é da bolsa alemã, né, que está em tempo real, está subindo 0,14%. O FTSE, que é da Bolsa de Londres, está subindo 0,05%, leve alta, né? O CAC é da Bolsa da França, menos 0,12%. Vamos dar uma olhadinha no Nikkei, que foi o Nikkei, que é a Bolsa do Japão, fechou às 3h30 da manhã a menos 0,51%, né? E basicamente o Hang Seng é um índice também da Bolsa da China, né, que fechou às 5 da manhã, fechou em alta de 1,07%. Depois de analisar esses parâmetros, ver como fechou a bolsa, ver como estão as bolsas, né, principalmente a Bolsa de Londres, que está estável, né, é um sinalizador para a Bolsa brasileira, é um sinalizador também para a Bolsa americana, se bem que a Bolsa americana, volto a dizer, às 10h30 é quem vai tomar a rédea do mercado. Aí nós vamos acompanhar a Bolsa americana e seguir a Bolsa americana, né? Enquanto isso, nós vamos dar uma olhadinha no calendário econômico. Calendário econômico para vermos quais são as notícias impactantes no dia de hoje, ou quais foram, né? Eu começo a acompanhar o mercado normalmente a partir aí das 9 horas, vejam só, às 9 horas, 9h15 hoje, teve uma notícia 3 estrelas, que é aquela que impacta o mercado, né? Taxa de facilidade permanente de depósito, né? Impactando o euro, né? Ficou dentro do parâmetro esperado aqui, ó. O parâmetro era 2%, ficou no 2%, né? Às 9h15 também teve a decisão da taxa de juros do euro, ficou dentro do esperado. Às 9h30 houve aqui pedidos iniciais de seguro-desemprego impactando o dólar, também 3 estrelas. Vejam só que aqui houve uma variação. A projeção era 236k, e o esperado e o valor efetivo foi 247. Quer dizer,
pedido de seguro-desemprego. Se subiu o pedido de seguro-desemprego, quer dizer que tem mais gente desempregada, isso enfraquece o dólar, no caso. Enfraquece o dólar em princípio cai e as outras moedas sobem, em princípio. Não há nada definitivo no mercado financeiro, né? A 9h45, houve aqui uma notícia de 3 estrelas, na verdade não é uma notícia, é uma coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, onde o pessoal divulga dados, né? Também pode impactar o mercado. Em seguida, vamos ver onde é que tem notícias 3 estrelas, 15 horas, tem uma notícia 3 estrelas da balança comercial do Brasil, do BRL, né, que vai impactar o real em relação ao dólar, lá às 15 horas. Às 17h30 tem o balanço, né, do Fed. Às 17h30 é praticamente depois que fechou ou fechando o mercado americano. Também que dá um certo impacto, mas não muito, em função do mercado americano já está em final de pregão, né? Então as notícias praticamente de agora em diante que a gente tem que acompanhar é basicamente essa das 15 horas do real, né? E se quiser acompanhar às 17h30, mas essa aqui tem pouco impacto, como eu disse. Muito bem. Então vamos voltar aqui para a tela do Forex, onde eu acompanho aqui a Bolsa Americana, que é o Nasdaq, né? Vocês sabem que além do Nasdaq, existem mais 2 índices bastante fortes da Bolsa Americana, que é o Dow Jones. O Dow Jones é o US30. Vamos colocar aqui para vocês terem uma colocação. O S30. Mas vejam só, dê uma olhada aqui. Por que eu acompanho mais o Nasdaq? Por quê? O S30, que é o Dow Jones, ele estava consolidado, deu um estouro para cima aqui, né? E voltou. Veja só o Nasdaq também, ó. Mesma coisa, estava consolidado, estourou para cima e voltou. Aguardando a abertura daqui a 4 minutos. Nós vamos acompanhar, né? Quer dizer, eles são semelhantes no modo de agir. Se são semelhantes, eu fico no Nasdaq. Veja só o outro índice bem forte também, que o pessoal costuma negociar, é o SP500, que é o S500. O S500 é o SP500 da Bolsa Americana. Então, estava consolidado, estourou para cima, voltou. Mesmo layout, mesmo design, digamos assim, do Dow Jones, que é o S30, e do Nasdaq, que é o S100. Então, eu vou fechar esses dois aqui e ficar somente no S100, que é da Bolsa Americana, o índice Nasdaq, né? Daqui a 3 minutos ele vai abrir, nós vamos ver que ele vai dar uma boa movimentação, né? Enquanto isso, eu vou falar para vocês rapidamente desses indicadores que eu tenho na tela aqui, ó. Indicadores são linhas, né, que você coloca no gráfico para te facilitar a sua interpretação. Veja aqui só que eu tenho um Bollinger Bands, que é um indicador muito conhecido dos operadores. Aliás, esses indicadores todos, se vocês não conhecem ou não sabem parametrizar, vocês entrem aí no YouTube, consultem, né? Porque eu não vou dar detalhes de como coloca no gráfico, quais os parâmetros. Os parâmetros até que sim, que eu vou falar para vocês, por exemplo, que o Bollinger Bands, que é isso aqui, mas no YouTube está cheio de material aí que vocês podem consultar. Veja só que está se aproximando das 10h30, onde vai dar um solavanco aqui, com certeza. Então, tenho lá, ó, Bollinger Bands, que é esse indicador, com o período de 14, né? E o desvio de 2, o desvio de 2 é padrão do Bollinger Band. O meu período eu uso de 14, que é o que está na tela. Tem o que mais aqui? Esses pontinhos aqui é o Parabolic SAR, que é outro indicador, que eu uso com essa configuração, de 0,2 de passo e 0,3 de máxima.
né? Tem o que mais aqui? Mais 3 linhas aqui. Uma linha azul de 17 períodos, a linha azul aqui, ó, de 17 períodos exponencial, tá? E tenho essa linha vermelha, na verdade, é a linha média do Bollinger Bands. A linha vermelha de 14 períodos do Bollinger Bands. Que o Bollinger, ele tem a linha superior, a linha do meio, que é a vermelha, e a linha inferior, que é essa tracejada avermelhada, tá? Além disso, eu tenho o que aqui? Tá chegando a abertura 10h30, ó. Essa média móvel aqui também de 200 períodos simples, que é uma média móvel muito usada pelos operadores para indicar como é que está o movimento. Volto já aqui comentando o MACD, que é outro indicador que eu uso aqui, ó, com o parâmetro de 20,204. Veja aqui, ó, 20,204, né? Ele me dá mais ou menos o direcional do mercado. Veja só que começou a movimentar, 10h30 lá, começou a movimentar. Mas eu vou aguardar aí pelo menos 5 minutos para ver como esse mercado vai se comportar. Aqui, ó, a tendência, em princípio, é de alta. Por quê? O preço está acima das linhas todas aqui. O MACD está apontando para cima, tá vendo? O MACD para cima, né? As linhas, o preço está acima das linhas. O SAR se o SAR está em cima, ele é como se ele segurasse o preço. Mas ele nada segura, não há indicador que segure, simplesmente ele parametriza, né? Então, nós vamos aguardar 5 minutos, a tendência é de alta, até porque nesse painel aqui, veja só, 10 minutos está tendência de alta, 15 minutos está tendência de alta, 30 minutos está neutro e 1 hora está em tendência de alta. E eu estou aqui nos 5 minutos que está em tendência neutra, por exemplo. Então, eu não faço nada no momento, até porque preciso aguardar aqui os 5 minutos, o primeiro candle fechar, para ver para onde o mercado vai. Tudo indica aqui que ele vai retornar, ele fica patinando aqui, aí muita gente compra nesse ponto, daí a pouco ele volta aqui embaixo nessa linha pontilhada, que é uma linha de pivô diário do dia anterior. Veja só que ele está querendo retornar. É uma linha do pivô do dia anterior, do preço médio, né? Então, se ele voltar aqui embaixo, me der um sinal de compra, aí eu compro. Vender, no momento, eu não posso vender, por quê? Preciso aguardar fechar os 5 minutos, né? Ainda tem 3 minutos aqui para ele trabalhar. Preciso aguardar que ele retorne um pouco. Se ele retornar aqui embaixo, mais ou menos nessa posição, né? Na posição aqui de suporte, por aqui, e me der um sinal que ele vai subir, seja nos 5 minutos ou até nos 2 minutos, não? Veja só que ele está querendo chegar lá. Nos 5 minutos e nos 2 minutos, eu coloco compras, né? Veja só outra coisa aqui. Esse painel aqui me mostra algumas indicações. Por exemplo, o ADX, né? Veja só que se eu alterar para 2 aqui, ele vai mudar. 14, 13. O ADX, ele precisa estar acima, o ideal é acima de 25. 24, 25 acima. Está 13, quer dizer, está fraco. Está fraco. Preciso esperar ele melhorar, pelo menos perto de 24, 25. Senão, ele vai ficar patinando aqui e sujeito a eu entrar numa operação e ela não andar e eu acabar ter que fechando no prejuízo, né? Além de outros indicadores aqui que eu tenho de horas, eu tenho esse painel de cores que indica o tempo gráfico e a tendência daquele momento, né? E essa linha aqui indica esses indicadores que estão na tela, eles me dão essa orientação para que eu coloque minhas operações. Mas ainda estamos nos primeiros 5 minutos, né? Veja só que o candle aqui deu uma chacoalhada para cima e para baixo. Não faço nada no momento. Preciso aguardar o fechamento do candle e ver se esse mercado realmente vai voltar aqui para baixo
ou se vai estourar para cima, né? Para que eu coloque minhas operações, né? Enquanto isso, veja só, eu tenho também aqui um robô que roda em background, como dizem os operadores, né? Esse robô aqui, ó, ele nada mais é do que a famosa inteligência artificial que está em moda atualmente, né? Isso aqui eu uso há mais de 15 anos, né? Na época não se falava em IA, inteligência artificial, né? Mas isso aqui não é novidade para quem conhece, não. É coisa que já dá muito tempo, agora que botaram um nome bonito para chamar atenção, e todo mundo fala em IA, inteligência artificial. O que ele faz? Ele me avisa aqui de uma possibilidade de negociação. Por exemplo, ele está me indicando aqui que o XBR-USD, que é esse aqui, ó, no tempo de 30 minutos, está com possibilidade de compra. Vamos lá? XBR-USD no 30 minutos, aqui, ó. XBR-USD no 30 minutos. Ele está em tendência de alta, né? Tá. Já deu uma boa puxada aqui desde o início da noite, desde a madrugada, né, que houve o mercado europeu que funciona de madrugada, né, e continua funcionando até essa hora, mas ele está muito esticado, como diria o filósofo, né? Está muito puxado aqui. Ele está indicando compra, está com a compra forte, mas se eu for comprar aqui, eu tenho que fazer scalp, que são aquelas operações que eu faço rapidinho, coisa aí de 1, 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos, né? Então, como eu faria? Voltaria para um tempo menor, 5 minutos ou 2 minutos, e colocaria minha operação aqui, desde que ele me dê condições de colocar, evidentemente. Não é porque o robô me avisou que eu vou colocar, né? Está a tendência de alta, então eu só vou colocar operações de compra. Por exemplo, se eu vou aqui nos 5 minutos, e ele romper aqui o candle anterior, eu posso colocar lá um scalpzinho de lotes pequenos, né? Para que eu vou pegar pouca coisa, mas em compensação, se ele voltar rapidinho, eu vou perder pouca coisa também, né? Por falar nisso, meus parâmetros de lote, mas veja só, voltando aqui os 30 minutos, ele está muito em cima, já passou, a linha média está aqui, o primeiro ponto está aqui, o segundo ponto está aqui, está quase chegando no terceiro e um ponto bem forte, que normalmente ele bate aqui e retorna. Então, se eu for operar, eu vou operar curtinho, veja só, bem curto aqui, ó. Não vou poder deixar a operação correr, né? Mas o parâmetro deixa eu voltar aqui no Nasdaq, ó, veja só o Nasdaq, vamos lá, eu quero que você volte aqui embaixo, porque eu te pego uma operação de compra, que você está em tendência de alta, mas eu vou esperar ele retornar mais, ou então que ele estoure para cima aqui, né, do ponto de equilíbrio, digamos assim, que são essas linhas, né? Essas duas linhas, essa linha dourada aqui, a de 200 períodos, que é forte também, então ele precisa retornar mais um pouquinho para eu pegar uma compra. Como é que eu faço a colocação de lotes? Digamos assim, se você quiser começar a operar, com 100 dólares dá para você começar a operar o Forex, por exemplo. Mas você vai ter que almejar um lucro diário de no máximo, para ser bem afoito, né? Bem agressivo, você vai ganhar no máximo, pelos parâmetros que eu uso e pelo parâmetro recomendado pelos operadores, você vai ganhar 5 dólares por dia com 100 dólares. Por quê? Se você começar a colocar, reforçar a mão aqui, colocar lotes acima da sua capacidade, daí a pouco você vai perder os seus 100 dólares. Então, o segredo do mercado financeiro é paciência. Você tem que ter paciência para pegar a operação no ponto certo e dentro do seu gerenciamento de risco e gerenciamento de capital. Porque se você começar a colocar lotes acima do permitido, que é mais ou menos o quê? Deixa ele voltar mais um pouco aqui, né? Vamos voltar, que eu vou pegar você aqui embaixo.
rapidinho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, meus parâmetros de negociação. Aqui eu vou deixar esse texto aqui na descrição, aí vocês entrem lá e consultem o que eu falei aqui, está mais ou menos tudo aqui. Se eu colocar $1.000 na corretora, para que eu tenha um resultado melhor, para que eu consiga me equilibrar no mercado financeiro, porque com $100, você ganhando $5 por dia, você não vai conseguir se manter no mercado financeiro. Você tem que colocar, no meu modo de entender, pelo menos uns $1.000 na corretora, que vai te dar 2% de risco. Você vai negociar no máximo 0,20 lotes. 0,20 lotes. Veja só que ele está voltando aqui, ó. Olha lá. Está voltando. Deixa eu colocar no 2 minutos. Deixa você. A hora que os 2 minutos me der um sinal de reversão, que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar minha operação de compra. Deixa aqui ele trabalhar um pouquinho ali. Então, voltando. Eu vou negociar 0,20 lotes. Quando é um ativo normal. Quais são os ativos normais? É o euro-dólar que eu tenho aqui, ó. Eu ainda não falei para vocês. O euro-dólar está aqui. É o GBP-JPY, que é a libra esterlina versus o ien japonês, né? E basicamente eu negocio o Nasdaq, o XAU-USD, que é o ouro, o euro-dólar, a libra ien japonês e o petróleo, que é o XBR-USD. Esses são os ativos que eu costumo negociar mais, digamos assim, né? Além disso, quando é à noite, aí eu negocio também o JP225, que é o índice da Bolsa do Japão, juntamente com o JPY, o GBP-JPY, que é também do Japão, né? Como é o horário de negociação do Japão, fica mais fácil de colocar as operações. Então vamos lá, de olho aqui no Nasdaq, olha, ele bateu lá mais ou menos no ponto aqui, esse é a referência aqui embaixo. Ele bateu mais ou menos, está querendo reverter, mas ainda não posso porque não me deu um sinal, já falo para vocês. Então, voltando, coloco 0,20 lotes, é o meu parâmetro de negociar. Partilho esse 0,20 em 2 entradas de 0,10 ou 3, partilhando o 0,20 em 3 entradas, até 3, dependendo até 4, assim por diante. Tá? E ativos de alta alavancagem, como o ouro, que eu mostrei, o petróleo, a Bolsa Americana, que é o caso, eu pego esse 0,20 e ainda divido por 2 para dar 0,10. O 0,10 eu partilho em 2 ou 3 entradas também. Então, quando eu for entrar aqui, eu vou entrar com 0,05 para cada $1.000 que eu tenho na corretora. 0,05 para cada $1.000. Veja só que ele está querendo reverter. Deixa ele me dar o sinal. Por quê? Para gerenciar a minha operação, o meu saldo, para que se o mercado vier contra mim, eu vou ficar tranquilo. Eu vou gerenciar o stop loss, que é pegar o SAR aqui, ó. Daqui a pouco, a hora que bater aqui, o SAR vem para baixo. Essa bolinha é uma referência para stop ou hedge. Stop é aquela quando você vai parar a operação, vai fechar no prejuízo, ou pode fechar até no lucro, se você tiver positivo, lógico, né? Mas te dá um parâmetro para que você perca menos, né? E gerencie o seu ganho também, né? Que é o Parabolic SAR. E deixa ele trabalhar aqui no 2 minutos, daqui a pouco ele vai bater nessa bolinha, a bolinha vem para baixo, aí eu entro a operação, né? Outra coisa aqui, ó, minha meta semanal de ganho é 10%, né, do meu $1.000, cada $1.000 é 10% da minha carteira, do meu saldo, né, que vai me dar $20 por dia para $1.000, né? Perda máxima 5%, quer dizer, a hora que eu estou no prejuízo aqui de $50 cada $1.000, né, eu fecho a operação ou faço um hedge.
Esse hedge não vai ser assunto para agora, vai ser assunto para um próximo vídeo, que é nada mais, nada menos do que você está comprado, por exemplo, se o mercado reverte, você perdeu os 50 para cada 1.000, se você está comprado, você vende a mesma quantidade de lote. O Forex te permite isso aí. Então, você para de perder, digamos assim, e deixa ele trabalhar. A hora que ele reverter, você vai fechando aquelas operações. Fecha a venda e continua na compra. Quer dizer, muitas vezes dá para você ganhar vendido e dá para você ganhar comprado, né? Finalizando essa parte, para a gente voltar para a tela, teoria EDD, que é mais ou menos o seguinte: estudar o mercado, estudar o ativo, acompanhar as notícias, né? D de disciplina, seguir o seu plano que você tem, o seu parâmetro de stop, seu parâmetro de lotes, né? Desambição, controlar a ganância, que esse é o problema sério de todos os operadores. Não adianta você querer ganhar com $1.000 na sua carteira, você querer ganhar um carro por dia, que você não vai conseguir e você vai perder os seus $1.000, né? Eu vou deixar esse texto na descrição, vocês entrem lá e consultem, né? Não precisava nem ter anotado nada. Voltando para o gráfico aqui, para a gente continuar. Veja só que o XBR-USD, que é o petróleo, ele continua me dando aqui um sinal de compra. Vamos voltar rapidinho lá para ver como é que está o XBR-USD, que é o petróleo. Veja aí, mas como eu falei, ele já está estourado para cima, já está chegando na resistência aqui, que é o topo anterior, Então, no máximo, eu posso colocar operações para fazer scalp chegando aqui, mais ou menos nesse ponto, Então, o risco não compensa no momento. Eu vou deixar ele trabalhar. Se ele voltar aqui um pouco para essa linha, digamos, me der um sinal para cima, aí eu compro. Mas por enquanto não, até porque veja só que ele está querendo consolidar e está querendo voltar. Deixa ele trabalhar sozinho aqui. O GBP-JPY está voltando, está em tendência de alta, subiu, bateu lá em cima, está voltando. Mesma coisa. Vou esperar ele voltar, se ele me der um sinal, eu compro. O euro, dólar, ele está em tendência de alta, veja só, mesma coisa, está estourado para cima, não posso fazer nada aqui, né? O XAUSD está aqui em condições de você fazer uma compra se ele suplantar, porque veja só, ele subiu, consolidou, caiu. Se ele passar, essa bolinha passar para baixo, empurrando para cima, eu posso botar a compra. Então, vou acompanhar esse. O euro vou fechar, o GBP eu vou fechar e o petróleo eu vou fechar. Ficar com esses dois ativos acompanhando somente. Esse aqui, que é o ouro, e esse aqui, que é o Bolsa Nasdaq. Olha lá a Bolsa Nasdaq. Quem comprou aqui, digamos, bateu aqui, o camarada vai comprar? Não, eu tenho que esperar um sinal. Tem que esperar o sinal para que ele vai reverter ou não. Senão ele passa para baixo aqui e me detona o meu capital. Olha lá, foi por 15 minutos, 30 minutos, vamos ver. Olha lá o 30 minutos. Ele está forte para baixo, numa hora. Está forte para baixo também. 15 minutos. Está forte. Vamos deixar nos 5 minutos aqui. Vamos ver se ele tem condições de consolidar aqui e me dar um sinal para cima, que aí eu compro aqui para chegar nessa linha tracejada aqui, ou então nesse topo aqui, nessa linha pontilhada aqui também, né? Que é a referência para obter o meu ganho. Mas por enquanto ele está forte para baixo. 2 minutos, forte para baixo, né? O ouro, mesma coisa. Tem que esperar o SAR passar para baixo e o preço acima das linhas para ele chegar nesse topo aqui. Então, paciência é o segredo, é a chave de toda e qualquer negociação. Certo? Evidentemente, nós não vamos ficar aqui esperando muito tempo, mas eu vou aguardar para recapitular. No Nasdaq,
Nos 5 minutos, ele tentou romper para baixo, veja só, ele está com uma certa dificuldade aqui de suplantar essa linha dourada, né? Vamos voltar por 2 minutos? 2 minutos. Opa, ó, o XBR está insistindo aqui para eu comprar, só que no momento eu não vou comprar, que é o petróleo. Olha lá os 2 minutos. Vamos esperar os 2 minutos fechar acima dessa base aqui que eu coloquei, aí dá para a gente começar a fazer, a colocar as operações devagar, né? Como eu tenho aqui basicamente 0,020 cada $1.000, né? Dividido por 2 dá 0,10 e dividido por 2 dá 0,05, que é o parâmetro que eu uso, né? Entre 0,5 e 0,10 para o Nasdaq. Se fechar acima disso aqui, eu já coloco 0,5. Se firmar, eu coloco mais 0,5. Aí eu vou administrando. Conforme ele for subindo, que a tendência dele, pelo jeito, né, não é passar para baixo e sim voltar aqui em cima, eu vou administrando. Quando ele chegar nesse topo aqui, eu fecho uma parte das operações e deixo ele correr pelo menos até essa linha tracejada, que é o topo anterior. Veja só o topo aqui, ó, né? Ele está querendo reverter, né? Se essa barra aqui agora fechar boa aí, pelo jeito está querendo reverter, que ele bateu lá embaixo para pegar, pessoal que vende aqui fala, não, vai desabar. Aí o camarada vende, daí a pouco reverte, chegou aqui, o cara precisa fechar no prejuízo, porque senão ele vai perder o capital dele, né? Então deixa ele mais um pouquinho, esperar mais 2 minutinhos somente, ó, para ver como vai fechar essa barra dos 2 minutos aqui, para ver se realmente ele vai dar uma firmada. Pode ser que ele comece a patinar, como eu costumo dizer, a consolidar, na verdade é o termo correto aqui, né, para depois romper para cima, né? Já é um bom parâmetro essa vela aqui, ó, esse topo aqui, ó, da vela, já é um bom parâmetro, indicando que preciso esperar ele romper para cima. Vamos ver se ele vai firmar ou se vai, de repente, desabar. Aí é o mercado que manda. A gente não tem como adivinhar, como ter bola de cristal, né? Evidentemente, porque mercado financeiro é assim. Precisa acompanhar com paciência, com disciplina, estudar bastante, né? Vamos até tirar vou tirar essa marcação aqui, que isso aqui é simplesmente um parâmetro, né? Olha lá. Então, um parâmetro bom, como eu disse para vocês, é essa linha amarela, dourada, a linha dourada, digamos assim, tracejada, que é um pivô do dia anterior. Aqui é uma região de briga, que os compradores e os vendedores, eles realmente brigam para poder levar vantagem em cima do outro. Mas vejam só que no momento ainda, as linhas estão apontando para baixo, o SAR está em cima empurrando para baixo, o MACD está indicando para baixo, então não posso colocar a operação de compra ainda aqui. De venda eu posso colocar? Também não. Também não, porque o ponto de venda seria mais em cima aqui, ó. Se eu colocar aqui ele reverte, eu tenho que fechar no prejuízo. Ok, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, que isso aqui pode demorar 10 minutos, pode demorar 5, pode demorar meia hora, para que ele reverta ou vá para uma direção correta, eu vou fechar o vídeo, depois eu posso até, no vídeo seguinte, colocar como finalizou essa espera, né? Mas é isso, de maneira geral, o mercado financeiro você precisa ter, como eu disse, paciência e disciplina, ok? Parece que ele está querendo consolidar, né? Vamos voltar para os 5 minutos. Deixou um pavio grande aqui, quer dizer, forçou para baixo, aí os compradores empurraram para cima. Aqui está querendo reverter, né? Vamos nos 2 minutos, olha lá, o SAR já está quase chegando. Vamos aqui, o SAR. Se o SAR vier para baixo,
eu já coloco o 0,5 de compra, né? Parece que sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou antecipar e colocar 0,5 de compra já. 0,5 aqui, comprei. Comprei 0,5 nessa posição, né? Lembrando que o meu stop, se ele romper abaixo desse fundo, ou eu fecho ou faço um hedge, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Como eu comprei 0,5, eu vou vender 0,5, né? Mas deixa ele trabalhar. Essa é a indicação da minha compra, ó, né? Eu estou esperando que ele rompa aqui, vai embora e vai chegar, né? A hora que ele chegar nessa linha aqui, eu vendo uma parte no meu 0,5, eu comprei, eu vendo uma parte, boto no bolso o lucro e deixo ele correr para tentar chegar nessa linha tracejada aqui em cima. Ok, pessoal? Então, vou finalizar o vídeo aqui. Obrigado pelo seu acompanhamento. E logo mais eu faço outro vídeo colocando o resultado dessa operação e possivelmente na abertura às 9 horas da manhã seria o ideal para a gente começar a acompanhar o dólar e o índice aqui na Bolsa do Brasil. Veja só que já está me dando lucro. A hora que ele passar dessas linhas, eu já protejo minha operação no 0 a 0, coloco o stop aqui um pouquinho acima dessa linha, para que se ele voltar, eu já não perco mais. Mas por enquanto, ó, tranquilamente, com o meu gerenciamento de risco sob controle, deixa ele correr. Tá bom? Ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom?